Boa tarde, Brasil! É terça-feira. O nosso programa hoje está cheio de atrações que vão esquentar a sua tarde. E vamos começar com um bate-papo sobre o polêmico jogo Baleia Azul, gente. Entender o que é e como nos prevenir, cuidando para que os nossos filhos e amigos não sejam mais uma vítima deste absurdo que está rondando o mundo, gente. Vem comigo, Brasil! Telefone liberado. Meu amigo! Nossa, como eu gosto de você! E aí, tudo quanto bem, tempo? Olha só. Agora... Prazer, Nossa tá senhora, me aqui, colocaram uma cadeira tão apertada que vai ser o Márcio. Vou pegar o Carlinhos hoje, vou levantar a vida de um por um. Hoje tá todo mundo tomando ralo aqui. Ah, né? O negócio hoje tá bom aqui, né? Olha só, gente. O doutor Igor Duarte, que é neurologista, tudo bom? Neurocientista, Neurocientista. Também já mostra como está escrito. Neurocientista. Isso complica a vida do apresentador. Depois fala que o apresentador não está informado, não é verdade? E o doutor Haroldo Lopes, psicólogo, pois é, amigo de longas datas. Sabe que a gente já fez de debate, Igor, foi uma brincadeira. E olha só, debate bom. Eu e a Nani. Nós dois sempre ficamos juntos em debates, né? Dessa parte, a gente levantava a audiência. Na Sony, em todos os programas, a gente tinha sempre uma Luciana, né? Na Jimenez. Com duas feras dessa daí, não sempre tinha. Fazendo contraponto. Sempre contraponto nós dois, a vida inteira. Verdade. Amanhã eu tô até no By Night, que mandaram, a produção mandou avisando agora que amanhã eu vou estar no Luciana By Night. Que legal. Eu gravei. Parabéns. Vamos lá, gente, tem um vídeo, vamos ver o vídeo primeiro pra gente assistir, pra gente entender essa loucura desse jogo Baleia Azul. A gente entender o que tá acontecendo. Coloca o vídeo, por favor. Bom, muita gente está comentando sobre o tal do jogo da baleia azul. Aparentemente, crianças e adolescentes ao redor do mundo estão se envolvendo com ele, onde você tem que se automutilar, você tem que assistir a uma série de filmes de terror. E há uma penca de desafios que são passados pelos instrutores para os jogadores. E o jogo termina com o desafio final, que é a pessoa se matar. Alguns casos têm sido reportados ao redor do mundo de pessoas que de fato se mataram por causa dessa brincadeira. E eu acho que o assunto suicídio, o assunto depressão está muito em alta nesse momento. Não só por causa do jogo, mas também por causa da série 13 Reasons Why, que é uma série que está explodindo. Eu ainda não assisti, mas fala sobre o tema também. O jogo é um assunto sério, é um assunto que precisa ser lidado, é um assunto que sim precisa ser debatido. Mas o que é esse jogo? Vocês acham que o jogo da baleia azul é o responsável pela morte desses jovens? Eu não gostaria de acreditar que alguém saudável, estável psicologicamente, jogue um jogo desse e termine se matando. Então eu acho que o problema aqui não é o jogo. Eu vejo muita gente falando por aí, porque o jogo matou, cuidado com seu filho jogando o jogo. Sim, óbvio, cuidado com seu filho, óbvio, mas cuidado com o seu filho. Eu acho que antes de você se preocupar com o jogo, você tem que se preocupar com ele. O jogo é uma consequência de pessoas que estão passando por problemas. E é um problema silencioso, onde a esmagadora maioria das pessoas no mundo não gosta de falar sobre. Muita gente compartilha a história do jogo como se, oh meu Deus, é um perigo para os jovens, que vai trazer um jovem saudável a se matar. Gente, eu não acredito nisso. Eu acho que o problema que a gente tem que tratar é a origem, é a depressão. São os distúrbios psicológicos, muito antes das consequências que podem vir a ser um jogo. E aí, meninos? É complicado falar sobre esse... Vamos esquentar isso, então. É complicado, mas... porque tira a culpa 100% do jogo. O youtuber, existe uma parcela, ao meu ver. O cérebro, esse jogo, ele é focado para crianças e adolescentes. Sim. Num período que, mesmo que essa criança não tenha os problemas psicológicos, o cérebro está em formação. Uma criança, em alguns casos, pode não ter discernimento para saber a hora de parar o game. Que o game... Isso é aberto para todo mundo? Isso é um jogo aberto para qualquer idade, gente? Eu não sou bem informada sobre isso, não. É aberto para qualquer idade? Mas quem mais cai, quem mais entra, são crianças e adolescentes. Crianças? E eu acredito que o vídeo que foi colocado com muita propriedade. Eu só acrescentaria o seguinte, que nós temos aí 3 problemas.
crianças que estão doentes, provavelmente, e não são diagnosticadas e não são percebidas por pais ausentes que são vítimas de verdadeiros psicopatas, porque aquele que se diz curador e que vai atrás de uma criança ou de um adolescente para fazer com que participe desse jogo, cuja finalidade é a morte, né? Aliás, induzir alguém a suicídio é crime. Claro. Isso é crime. Agora, quem faz isso também, você há de convir que é um criminoso. Psicologicamente então, também. Nós percebemos crianças que estão doentes, adolescentes que estão doentes, porque até conversava com a sua produção. Um adolescente que está bem, que ele está estável, ele não vai participar desse jogo, principalmente quando ele recebe a ordem para se cortar, que é o cutting. Tem uma foto, olha só, a foto do primeiro, acho que é a primeira prova, não é isso? Olha aí. Olá, você está pronto? Seu pacto já está no livro. Se quiser sair antes da primeira regra, nos avise. Enviaremos seu pedido de sair à nossa baleia azul e ela nos informará o que você deve fazer. Caso nos bloqueie, nos ignore, mandaremos seu número e o nosso chefe. Tem uma ameaça, né? Ele pegará seus dados, descobrirá seu nome, esperamos resposta. E você veja que além de uma criança estar despreparada e atender a um pedido de um sádico, que o cara que escreveu isso é um sádico, aí também mostra a distância que existe entre pais e filhos. Porque essa criança ou esse adolescente tinha que imediatamente participar. Pai, mãe, olha o que eu estou recebendo. Entendeu? Então aí mostra várias coisas, inclusive também uma deficiência da polícia virtual. Tem que entrar com mais vigor nisso, né, gente? Porque aconteceu o caso já de óbito no Brasil, né? Já dois casos. Dois casos que estão bem ligados ainda com o game da baleia. Gente, mas o que leva? É isso que eu estou entendendo. Com certeza o que você deu a entender é que é uma pessoa, já uma adolescente, alguma criança, que já não está, né, 100% saudável, né, psicologicamente, porque ninguém vai buscar uma coisa que sabe que é... O que acontece é o seguinte, só para você ter uma ideia, o suicídio, que também, mais uma vez, eu cumprimento aí quem elaborou o vídeo, o pessoal não gosta de falar, mas é a terceira causa de morte na faixa de 15 a 24 anos, é o suicídio. E o suicídio, a criança dá sinal. Então, quando uma criança começa a dizer, olha, eu não quero viver, tem uma queda de rendimento escolar, uma dependência, às vezes, muito grande do pai, da mãe, problemas com insônia, autoestima rebaixada. Então, aí os pais já devem tomar providências. Agora, aquele que faz o assédio, aquele que vai e tenta colocar a criança nesse jogo baleia azul, esse é uma pessoa que sofre de transtorno de personalidade, em geral psicopática, porque ele tem por objetivo fazer com que a criança morra, entendeu? É um doente. Então, o que acontece? Esses anormais, eles vão justamente nessas crianças e esses adolescentes em que ele percebe já uma certa fragilidade e uma certa suscetibilidade para que possam, inclusive, muitas vezes, juntar o desejo inconsciente ou consciente de morrer com a proposta de morte que eles fazem. Tentadora, tem mais um vídeo pra gente ver, ó. Eu já sabia do jogo, acho que ano passado, no fim do ano. Só que eu vim saber mais no início desse ano e eu só comecei a saber pelo Facebook, por amigos que compartilhavam e falavam um pouco do jogo. Eu lembro que eu pensei que seria uma saída para mim. Uma saída? Uma saída do quê? Uma saída para minha tristeza. Tinha o perfil do Astra, que, se eu não me engano, o nome dele era Astra Melkin, eu não sei pronunciar. E no perfil dele tinha uma baleia. Eu disse para ele que queria participar do jogo. Ele perguntou se eu tinha certeza, porque eu não tinha mais volta se eu entrasse. Às vezes ele pedia para você poder cortar ao longo das veias. Ele pediu 3 cortes, e aí eu fazia 3 cortes. E eu tinha que mandar para ele vídeo ou foto. Ele me pedia mais vídeo, para poder saber que era eu mesmo. Eu confiava no jogo.
eu acreditava que aquilo ali ia me fazer ter coragem de me suicidar. O que você queria falar para as pessoas que, porventura, sentem vontade de entrar no Balé Azul? Que se eu fosse elas, eu não entraria. Não entraria? Não. Por quê? Porque isso só vai te causar coisas ruins. E ao invés de parar a sua tristeza, só vai aumentar. E vai acumular, e vai acumular. E quando você vê, você já vai estar vazio por dentro e por fora. Então, eu pediria a elas para poder apostar uma única chance em uma coisa que ela gosta. Talvez, sei lá, uma música boa que ela ouviu na rádio, que ela goste. Talvez ela possa escutar aquilo e se sentir melhor. Porque eu sei o quanto que dói. Mas não vai ser um jogo que vai fazer você parar de sentir dor e nem a morte. Muito jovem, né, gente? Eles estão falando muito das crianças que têm problemas, são suscetíveis a cair nesse jogo, mas tem a questão de quem está por trás disso, o doente, o psicopata, que é um doente, tem um sinal neuroanatômico. Então, os psicopatas, eles têm uma parte do cérebro que é diminuída. Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa com psicopatas na cadeia e descobriram que essa área do lobo temporal chama de amígdala. A gente já falou de amígdala cerebral aqui, que não são aquelas massas da garganta. É uma região relacionada com o medo. Nos psicopatas, a amígdala é pequena. Então, psicopatas não sentem medo. Então, eles cometem as atrocidades, eles não sentem empatia e não sentem medo de represália, de serem presos, Agora, etc. doutor Igor, só também acrescentando que isso não quer dizer que eles não respondam criminalmente por isso. Volto a repetir, artigo 122. Gente, isso é proibido um jogo desse, não? Então, lógico, devia ser proibido. Agora, o problema é o seguinte, é localizar. Porque não existe um corpo organizado que responda por isso. São pessoas desvendando, pegaram são pessoas grupo, que vão entrando achando que fazem parte e vão se auto-intitulando como supervisores, alguma coisa assim, e vão recrutando crianças. Né? Bom, eu acho que tem que bloquear isso, tem que ser proibido. Eles sabem o que estão fazendo. Sabem o que está fazendo. Falou que a baleia azul, para mim, tem que ser bloqueado. Infelizmente, né? Infelizmente, parece que cada dia mais eu não consigo entender o que passa na cabeça do ser humano, o que está acontecendo com a humanidade, que ao invés de criar coisas boas, desenvolver coisas bacanas, tentar desenvolver cura para algumas doenças, ajudar várias pessoas, ficam criando jogos coisas dessas prejudiciais que levam as crianças a morte dos adolescentes. Nani, por exemplo, você sabe que hoje nós temos mais smartphones do que brasileiros? Existem mais celulares do que brasileiros. Nossa. Hoje virou uma febre. Nós estávamos até comentando no camarim que se você pai, você mãe, não tiver preparado e você não tiver muito consciente do que é educar não é só alimentar e colocar numa boa escola, é acompanhar o desenvolvimento afetivo do seu filho. Então, hoje é muito comum você ser sabatinado, ser colocado na parede. Pai, eu quero um celular, eu quero um smartphone, porque todo mundo na minha sala está brincando e está falando. Tem uma idade, gente? Olha aqui, estou com os dois feras, um psicólogo e um neurocientista aqui. Eu queria entender... Tem idade certa? Qual a idade para você, que é pai, aí que todo mundo fica na dúvida, dar um celular para um filho? Posso, doutor, por gentileza, a minha experiência própria. Eu presenteei o meu menino, tenho 2 filhos, Kaique e Gustavo. Kaique tem 12 anos, presenteei com um telefone desses smartphones. E com uma semana, eu, monitorando a conversa, percebi que as amizades, as conversas não eram saudáveis. Então, eu achei prudente da minha parte retirar o celular momentaneamente. Então, 12 anos. No futuro, eu não tenho como segurar, mesmo porque o celular não é uma ferramenta. Só que a sua atitude que você tomou, não é todo pai e toda mãe que tem essa coragem, porque num primeiro momento você vira um mau pai. Sim. Você tirou meu celular. Como é que eu vou falar com as minhas amigas e os meus amigos? Porque tem referência. E o que nós, assim como nós mais ou menos regulamos, olha, o tempo que vai ter de televisão, mas você tem que fazer a sua escola, a mesma coisa deveria ser feita com o celular. Eu só pude pintar a unha de vermelho e fazer sobrancelha com 15. Pois é, hoje pode-se fazer... Antigamente,
Hoje pode-se fazer de tudo. E você fez uma colocação muito pertinente. Eu acho que deveria ser estabelecido, sim, um limite de idade para se entregar um perigo que você tem dentro de casa. Muitas vezes nós temos medo da violência dos grandes centros lá fora e não sabemos que às vezes o inimigo está dentro de casa com o celular ou então na internet com seu filho. Um pai, quando dá um telefone celular que tem internet ou então ou tem lá o computador com a própria internet, ele, pai e ele, mãe, eles já deveriam ser os primeiros, na minha opinião, doutor Igor, a saber como funciona, inclusive os aplicativos que podem ou não ser baixados, o que bloquear e, de vez em quando, acompanhar, entrar, ver que sala de bate-papo é essa que você está participando, com quem você está falando. E outra coisa, vamos limitar 2 horas por dia. Eu acho que seria de bom tamanho, porque você também tem que ir nadar, você tem que brigar, brincar, jogar um futebol. Entendeu? Porque hoje em dia nós estamos viver essas coisas, nós estamos humanizando. A gente está humanizando o celular, humanizando um aparelho e deixando de conversar. Nos restaurantes, você chega lá casais, nos casais está tudo um fiasco, né? Nós estamos sentados numa mesa aqui, está todo mundo assim, cada um com seu celular. Isso aí. Impressionante, ninguém conversa mais, né, Haroldo? A gente gosta de falar, você já percebeu, né? Maravilhosos. Um conselho, então, para os pais de vocês dois sobre este Baleia Azul. Qual é uma cartada de um especialista como vocês, o que deve ser feito? Olha, eu diria o seguinte, acompanhe os passos do seu filho. Observe, todo pai, toda mãe conhece o comportamento do seu filho. Perceba se seu filho vem mudando, né? É muito importante você falar, filho, não esqueça que eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Está tudo bem com você? Você é feliz? Por quê? Porque essas crianças inseguras, crianças com depressão, essas crianças são as maiores vítimas desse jogo, a Baleia Azul. E sempre existe um olheiro. Entenda, por isso que você tem que acompanhar o seu filho, onde o seu filho vai, que horas o seu filho volta. Vá buscar, porque sempre tem um olheiro querendo ver uma criança frágil para introduzi-la nesse jogo e levar até a morte. Porque não se esqueçam, como já foi dito aqui, esses que se dizem curadores, eles são doentes, psicopatas, perversos, sabem o que estão fazendo, porém não sentem respeito e afeto por ninguém. Quem tem que sentir é você, pai, e você, mãe. Então acompanhe o desenvolvimento do seu filho e perceba onde seu filho vai, dentro da internet, com quem está falando, que sala de bate-papo é esse, e também acho que as nossas autoridades já deveriam estar tomando providências mais enérgicas em localizar, porque tem como localizar quem são esses perversos que tentam levar os nossos filhos. Pode deixar sua rede social, Maravilhoso? Posso, como eu quero você de volta aqui no programa. Essa menina é um amor de pessoa. A gente debate a vida inteira junto. Hoje eu estou te entrevistando, eu vou te colocar ali com o Carlinhos, combinado? Era uma honra. Eu e a Nani juntos Nós éramos parceiros de debate, gente. Todos os debates que a gente fez na nossa vida eram juntos. Vou te convidar para você ficar comigo com o Carlinhos. E sempre fomos elogiados, graças a Deus. Era dupla. Meu Facebook é Haroldo Lopes Psicólogo, e aliás, tudo isso também vem ocorrendo pelo Facebook, né? E eu vou deixar meu telefone, que é o 99991-6021? Isso, pode ligar aí que a gente conversa a qualquer respeito e estou à disposição de vocês. Haroldo, você fica comigo? Lógico, maior prazer. Maior prazer. Bater a saudade dos nossos debates. Meu médico da cabeça, esse homem que cuida da minha cabeça, que me esclarece tudo sobre o cérebro, né? Você sabe que eu gosto de gente assim, que mexe com o cérebro, com a cabeça. Mexe com a cabeça dos outros. Mexe com a cabeça dos outros. Me mexeram tanto com a minha cabeça que agora eu fico curiosa. Quando fala que mexe com a cabeça, você pode deixar, Maravilhoso, o contato, as redes sociais, no caso? A minha homepage, igorduarte.com, e no Facebook, DR Igor Duarte, tá? Não esquece de curtir e deixar o seu like lá no meu canal do YouTube também. Obrigada, meninos. Eu vou para um rápido intervalo comercial, vou voltar com o Carlinhos Vidente. Aproveita, hein? Depois do intervalo, a gente volta com o Carlinhos fazendo previsões e vamos entender esse fenômeno, né? Que é o Carlinhos, que hoje faz sucesso viajando esse Brasil todo, fora do país. Vamos tentar entender um pouquinho do Carlinhos depois do intervalo.